Boa noite, alunos do curso de Técnico em Segurança do Trabalho. Vamos à nossa quinta e última aula de elaboração de projetos. Hoje nós vamos ver a estrutura propriamente dita dos projetos de pesquisa, tá? Esse item está no final da unidade 2, a partir da página 30. Aí nós temos a estrutura básica, tá? Com todas as páginas e elementos que compõem um projeto de pesquisa. Bem, nós temos, tá, os projetos de pesquisa divididos em 3 partes principais, tá? A primeira parte nós chamamos de elementos pré-textuais, tá? Também chamados de elementos preliminares. São aqueles que vêm antes do corpo do projeto de pesquisa, tá? Antes do texto, tá? Aí nós temos o texto, que é onde vai ter todo o assunto da pesquisa, certo? É onde nós vamos abordar o tema da pesquisa, é na parte de texto. E por último, nós temos os elementos pós-textuais, que como o nome já diz, são os elementos que ficam depois do texto, ou seja, depois do assunto, tá? Depois do desenvolvimento da pesquisa. Bem, entre os elementos pré-textuais, nós vamos ter a capa, tá? A folha de rosto, o resumo, as listas e o sumário, tá? As listas são um elemento facultativo, ou seja, dependendo da empresa ou instituição para a qual você vai fazer o projeto de pesquisa, ele pode ter lista ou não, depende da instituição. Algumas cobram e outras não, tá? Esses elementos pré-textuais, eles são importantes porque eles vão dar uma estrutura mais organizada ao trabalho, tá? Depois a gente tem o texto, que é onde nós vamos desenvolver o assunto da nossa pesquisa. Aí nele a gente vai ter a introdução, a revisão de literatura, a metodologia, o cronograma, os recursos materiais e humanos, o orçamento, tá? Esses são os elementos textuais, que é aqueles que vão tratar sobre o assunto da pesquisa. Depois a gente tem os elementos pós-textuais, que são os anexos, tá? Anexos que nada mais são do que documentos que você vai acrescentar ao seu trabalho, e as referências bibliográficas, que são as fontes de onde você retirou as informações do seu projeto de pesquisa. Aí aqui nós temos a estrutura sendo explicada elemento por elemento. Aí nós temos a capa, tá? A capa, ela refere-se à proteção externa do trabalho, reunindo um conjunto de informações sobre o projeto de pesquisa. Então, na capa, ela tem 2 funções: proteger a parte interna do trabalho, e a outra função também é dar as informações gerais sobre o trabalho. Por exemplo, qual instituição que está desenvolvendo o trabalho, que aparece lá no cabeçalho, o assunto do trabalho, que aparece no título, o bolsista ou o aluno, tá? Dependendo do tipo de projeto que está sendo desenvolvido. Tá? Então, a gente vai saber o autor do projeto, o orientador, tá? Quem está coordenando o projeto, certo? Os pesquisadores envolvidos, o local e o ano, que são informações essenciais sobre o trabalho. Depois, a gente tem a folha de rosto, que é a fonte principal de identificação, devendo conter informações complementares à identificação do projeto de pesquisa, tá? Então, nessa parte aqui da folha de rosto, a gente vai ter mais algumas informações acrescentadas, tá? Como, por exemplo, algumas folhas de rosto vão ter uma breve apresentação do trabalho, especificando que tipo de projeto é, tá? No terceiro ponto, a gente tem o resumo. O resumo
nada mais é do que uma síntese, tá? Sobre as ideias principais que são tratadas no seu projeto de pesquisa. Normalmente, o resumo, ele não deve ultrapassar 200 palavras, ok? Então, o resumo, ele deve sintetizar de maneira mais precisa quais são os aspectos abordados na sua pesquisa. Depois, a gente tem as listas que envolvem as ilustrações, abreviaturas, símbolos, tá? Nessas listas, a gente vai ter uma espécie de indicação, tá? Com um dicionário explicando as siglas que foram usadas, o símbolo, tá? Nessas listas vamos ter uma espécie de legenda a respeito de algumas coisas que são usadas, alguns elementos usados no trabalho. Em quinto, nós temos o sumário, que nada mais é do que a enumeração de onde está cada parte do trabalho. Por exemplo, onde é que se encontram os objetivos, onde é que se encontra a referência bibliográfica, certo? Então, para facilitar a localização, porque o trabalho científico ou o trabalho de pesquisa costuma ser extenso, a gente faz um sumário para poder localizar melhor cada uma das partes que esse trabalho possui. No texto, tá? O texto, que é a parte que vai tratar sobre o tema propriamente dito, o desenvolvimento do tema, o estudo do tema, a gente vai ter elementos como a introdução, tá? Dentro da introdução vão entrar os objetivos, a justificativa, a delimitação, as hipóteses, a definição de termos, ok? Vamos ter a revisão de literatura, a metodologia, que vai dizer o tipo de pesquisa, a amostra, os instrumentos, os procedimentos usados na pesquisa, o tratamento dos dados e os cuidados éticos. Vamos ter os recursos humanos e materiais, o orçamento, o cronograma, certo? Agora nós vamos detalhar esses elementos textuais. A introdução. O que a introdução fornece? Ela dá para nós uma visão global a respeito dos objetivos e da importância daquele trabalho. Por que estudar sobre aquele tema é importante? Como, por exemplo, nos casos das aulas de vocês, que eu citei, que um projeto interessante poderia ser a respeito do uso de equipamentos de segurança no ambiente de trabalho. Aí vocês podem citar por que o uso de equipamentos é tão indispensável, tá? Nessa introdução, vocês vão falar sobre isso, a importância que o projeto de pesquisa de vocês tem. Na introdução, o autor deve apresentar o quê? A definição do assunto, tá? Ou seja, ele vai dizer do que se trata o tema abordado, por exemplo. No caso, como vai falar de equipamentos de segurança, o que são equipamentos de segurança? Tá? Quais são os principais tipos? A delimitação do assunto, esclarecer qual é o ponto de vista que será enfocado. Por exemplo, no caso que eu citei, o foco vai ser na importância de usar esses aparelhos. A situação do tema no tempo e espaço, tá? Por exemplo, quando é que surgiu os primeiros equipamentos de segurança? Tá? Como é que nós chegamos nos equipamentos que tem hoje? Como é que esse tema foi tratado ao longo da história? A importância do tema, tá? Por que aquele tema deve ser estudado? E a definição dos termos empregados, tá? Por exemplo, se você usar termos técnicos que só são conhecidos pela sua área, você deve especificar esses termos, tá bom? Os objetivos, que nada mais é do que o propósito do estudo. Para que você está desenvolvendo aquele projeto de pesquisa? A justificativa é o motivo que leva o pesquisador a escolher estudar o tema. Por que aquele tema é considerado importante para ser estudado? Por que é importante tratar sobre aquele assunto? Vocês vão justificar aqui. Delimitação. Nessa parte, o autor do projeto vai falar sobre os itens que serão investigados.
Por exemplo, dentro do assunto aí de equipamentos de segurança, qual deles você vai tratar? Tá? É uma delimitação, uma especificação. Hipóteses são suposições que você vai fazer a respeito do seu tema, tá? Por exemplo, no caso, você pode supor que o uso de equipamentos de segurança, eles reduzem o número de acidentes no trabalho. Isso é uma hipótese. Aí você vai comprovar isso através da sua pesquisa e do seu projeto, tá? Definição de termos e glossário é onde nós vamos apresentar o significado de algumas palavras usadas no seu texto, principalmente os termos técnicos. Revisão de literatura, aqui você vai apresentar a literatura básica, ou seja, as obras, tá? Vai comentar um pouco sobre as obras que você pesquisou sobre o assunto, tá? Livros, sites, você vai comentar um pouco sobre eles. Metodologia é a forma que você vai utilizar para desenvolver seu trabalho de pesquisa. Você vai usar um questionário, você vai fazer uma pesquisa de campo, você vai fazer somente uma revisão literária, ou seja, vai pesquisar sobre o assunto somente em livros. É metodologia. Dentro dela vai haver os tipos de pesquisa, tá? É exploratória, é descritiva ou é explicativa, tá? A pesquisa exploratória ela é vista como o primeiro passo de todo trabalho científico. Nessa pesquisa exploratória, você vai só buscar conhecer o assunto, sem dar uma opinião a respeito dele, tá? É uma pesquisa exploratória, só para aprofundamento. Depois a gente tem a descritiva, onde você vai caracterizar aquilo que você está estudando, procura-se observar, registrar, analisar e classificar e interpretar os fatos e fenômenos, sem que o pesquisador interfira neles ou os manipule. Então, na pesquisa descritiva, você vai simplesmente registrar e analisar os assuntos sem emitir sua opinião sobre eles. Tá? E a pesquisa explicativa, além de registrar e analisar os fenômenos estudados, nesse tipo de pesquisa, você vai buscar explicar a razão do porquê, né? Explicar a razão de o porquê que determinados temas são tratados de determinadas formas. Por exemplo, no caso, a gente vai ver o porquê que há desvalorização do uso de equipamentos de segurança no ambiente de trabalho. Apesar de nós sabermos a importância, a gente sabe que muitas pessoas são negligentes nesse assunto. Amostra, tá? Que você vai dizer quais os elementos que vão ser pesquisados, tá? Ou seja, no caso que eu citei, você pode, por exemplo, definir quais instrumentos de segurança de trabalho, equipamentos de segurança de trabalho você vai tratar, tá? Os instrumentos são justamente os recursos que você vai utilizar nessa pesquisa. Eu vou usar uma prancheta, porque eu vou fazer uma pesquisa, tá? Onde eu vou utilizar um questionário pedindo para os funcionários da empresa responderem, tá? Procedimentos. Você vai apresentar em detalhes o passo a passo que você usou na sua pesquisa. Tratamento de dados, depois que você reuniu os dados, como foi que você organizou e conferiu cada um deles. E os cuidados éticos, tá? Que você deve ter ética no momento que desenvolve a pesquisa, tá? E nessa parte de cuidados éticos, você vai descrever quais foram os cuidados que você tomou para preservar, tá? Preservar o sigilo de algumas informações, tá?
Cronograma é a distribuição do tempo, tá? Quanto tempo você vai realizar aquele seu projeto de pesquisa, em qual data você vai fazer cada um dos passos, tá? Cada uma das partes do seu projeto. Recursos humanos e materiais, você vai listar, como o nome já sugere, os recursos utilizados, né? O orçamento, quanto é que você vai gastar no seu projeto. Agora nós vamos ver os elementos que nós consideramos pós-textuais, tá? Os anexos, que nada mais são do que documentos que são importantes, tá? Por exemplo, você pode, nesse levantamento que eu falei de um projeto de pesquisa a respeito do uso de equipamentos de segurança, você pode colocar como um anexo, por exemplo, a relação do número de equipamentos de segurança que tem disponível em determinada empresa, um documento que tenha lá, tá? Esse número. Isso é um anexo, tá? Os anexos são os documentos importantes para a sua pesquisa que você vai inserir depois. Referências bibliográficas ou bibliografia é onde você vai colocar aqui as fontes de onde você retirou a sua pesquisa, tá bom? Bem, essa foi a nossa aula. Obrigada pela atenção de vocês. Um abraço, queridos.